Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Você. Tá boa, tô aqui me ajustando com o aquecedor, mantinha, Tá muito pantufa. Quanto tá em Curitiba? Tá, deixa eu ver, uns 9 graus, entre 9 e 14. E nem um fiozinho, assim, de sol, sabe? Daí parece que você vai ficando parada, né? Fazendo as coisas, parece que vai... Nossa! Sei bem. Entrando frio, assim, Nossa, muito legal você falar disso. Aqui tá 14 graus agora, mas tá um super sol. Até tinha tirado uma foto que a meu quarto, a janela vai andando, né, ao longo do dia. E aí as cadelas estão sempre no recortezinho do sol. elas são muito espertas, né? Muito. Eu tirei agora uma foto porque tava bem encaixadinho, assim, o desenho. Mas esses dias eu tava pensando, né? Eu tava pensando essa memória do frio no corpo. Eu tava me preparando para dar uma aula no fim do dia, assim. Eu acho às vezes pior no fim do dia do que de manhã. Eu sei que tem outras pessoas que sentem o frio diferente, mas eu lembrei de uma memória assim de balé, sabe? De pôr polaina, pôr calça de nylon, o pé tá gelado, parece que o chão entra pelo osso, assim, e de ser muito ruim trabalhar com frio, né? Fazer prática. Sim, a mobilidade, né? Parece que... E a outra lembrança, aí lembrei de em Portugal que às vezes eu fazia aula com 4 meias, 3 calças, 5 blusa, cobertor por cima que tipo virava um sushi. Sushi. Muito bom. Mas lá ainda tinha os aquecedorzinhos, né? Que ficava todo mundo em volta, o do aquecedor. E como é rápido também, né? Ontem, por exemplo, tava muito frio e eu assim, gente, mas que coisa! Meu nariz ficando vermelho dentro de casa, eu não abri as janelas para tentar ficar mais quentinho, com mantinha, assim, agasalhada, mas gelando, gelando, gelando. Daí eu saí, fiz uma caminhada, voltei para fazer academia, comecei e rapidinho, assim, o corpo já respondeu, e daí durante o dia, tipo, já fiquei assim mais aquecida, o quanto precisava agitar o corpo mesmo, né? Acordar, fazer, ativar a circulação para que eu conseguisse lidar com estar parada trabalhando, assim, né? Total, total. E trazer essa temperatura, né? Isso eu lembro sempre da Sofia falando, é sangue, é sangue. Andar, mover, tudo que gera circulação aquece mais profundo, né? E é muito rápido, né? O efeito, como o movimento resolve rápido, né? E ao mesmo tempo que, tipo, se você ficar muito tempo nesse frio, assim, e as dores começam, né? E depois para resolver essas dores demora muito. Então, mova-se o mais rápido possível para poder lidar com o parado, com a imobilidade, se for preciso, né? Ou mantenha esse movimento mesmo, precisando estar no mesmo lugar. Nossa, que coisa. Uma escuta, né, do ambiente, do corpo. É precioso a gente poder ir fazendo esses ajustes, né, com consciência. Muito precioso. E eu fiquei muito mexida com a nossa conversa com o Robson. E durante, assim, eu fiquei pensando, ai, não vou falar agora, ai, eu vou falar, não vou falar. E aí, falei, ai, quem sabe, porque a gente, né, desdobrou tanto, assim, mas eu fiquei com vontade de partilhar, né, que ele falou daquela experiência do viajar, né, você Eu também lembrei de falou você na hora do Saara, né?
do Sahara, mas o que eu mais, enquanto ele falou, foi que ele falou do ritual, né? E desse sair de ter que sair de si para perceber como que é o jeito que ele organiza, né? E daí eu brinquei, né? Então, vislumbrar uma dança do Brasil hoje seria cada pessoa encontrar um jeito próprio de que a dança funciona para ela, né? O sentido de dança para ela. Ou a sua dança, né? E aí eu lembrei de quando eu fui para o Marrocos. E aquela foi assim uma viagem de 15 dias em 2007. Fui com a Vivi, com o Rony, com o Alex. Só que a experiência, para mim, assim, parece que aquela experiência que eu tive dançando com o Ali, teve toda assim uma sequência que eu me recordo assim de aquecer os instrumentos, né, aquecer o couro Afinar a pele, né? Afinar a pele, né, fazer a fogueira para poder afinar a pele, para poder tocar, não sei o quê. E o jantar antes de tudo isso também. E depois a dança, assim, porque a minha experiência é que eu não tenho essa experiência do transe, né? Desse tipo de denominação, desse tipo de ritual, desse tipo de... Não tenho em mim isso, mas também, como ele falou, tem abertura cultural do meu modo de experiência de corpo, assim, né? E aí, a experiência que eu tive de dançar com ele, assim, que era ali era um morador da vila ali, que estava sendo um guia turístico, mas que tinha um interesse de trocar experiências ali. E como a gente não falava, né, a mesma língua, a gente foi pela via do corpo, assim. E a comunicação que atingiu, assim, e que eu vivencio, que eu tenho como memória, parece que isso sempre vai atualizando, né? E parece que eu vou recriando também em cima da experiência, né? Mas é que eu sempre tento chegar a tentar... a minha vontade é sempre querer descrever o mais próximo possível de como que foi a experiência para mim e quanto foi transformadora, assim, né? Quanto mexeu muito comigo, assim, de ali ressignificou o que era dança para mim. Uau! Porque era uma relação mesmo, como a gente não conseguia conversar, né, com profundidade, trocar as experiências de vida, foi pela via do corpo, e a sequência, assim, dos acontecimentos, nossa, eu tenho, assim, em mim um ritual, assim, né, de comunicação, do gesto, da relação, de se manter ali presente e viva. E o Bernardo também foi nessa viagem, né? Também estava. E toda essa sequência, e todo mundo dançando junto, as relações iam se modificando, assim, no espaço, no ambiente. Era possível entrar, sair, não tinham regras, né? Era só estar ali. O objetivo era estar ali, movendo. E aí no final todo mundo depois não tem noção de quanto tempo foi, assim, mas depois a gente dançar e todo mundo foi abaixando e daí terminou todo mundo deitado olhando para cima, assim, Uau, que próximos. lindo! Aham. O transe. Né? Então, não dá nem para dizer que né? Mas por que não? Por que não uma experiência transgressora, né? De relação mesmo, de troca. E que o Robson falou e que me tocou muito é esse lugar de ter que sair do teu ambiente para poder abrir, né, uma lacuna de que, então existe ali Um uma maneira entendimento. própria, um entendimento próprio, muito particular de o que é dança e como lida com a questão, assim. Nossa, incrível esse relato, Ju. Na hora que ele falou, eu fiquei com muita vontade de partilhar. Eu falei, mas deixa. E eu, tipo, vibrando em minha vontade e deixando com que ressoasse a sua e a dele, assim, né? Pra tentar fazer o link depois, assim. Não, mas é bom esse link aparecer hoje aqui, porque acho que a nossa convidada de hoje também tem essa experiência, né, de Isso. viagem, de migração, que eu acho que pode conectar também.
a nossa ladeira de hoje. Exato, essa ideia de migrar, né, de desterritorializar. E eu te ouvindo agora, também me remeteu a 2 experiências, né, uma, claro, morando lá em Portugal, um momento assim, acho que foi até uma provocação do Peter, né, para eu ir dançar na balada, para sair mais à noite. Então esse deslocamento de praticar minha dança, não dentro da sala de aula só, né, mas num contexto mais social, num contexto de curtir a vida, né, se descobrir, se explorar. E o fato de estar em outro país e o contexto todo disso, mas também me remeteu ao momento em que eu comecei a fazer parte de um grupo folclórico, onde, apesar de compartilhar a língua e teoricamente a cultura, é muito diferente, né? Assim, quantos mundos dentro do mundo, quantos Brasis dentro do Brasil, quanto São Paulo dentro de São Uhum, Paulo, e aí chegar num grupo onde todo mundo tem mais ou menos um jeito de viver, um jeito de organizar a própria vida, as próprias convicções religiosas e políticas, e aí chego eu, né? Totalmente estrangeira a isso, por mais que fosse aqui em São Paulo, foi um deslocamento muito grande, onde às vezes o único momento de comunicação real que eu sentia com as pessoas do grupo é na hora da dança, uhum. né? O gesto, o acompanhar o ritmo, o trocar o olhar, o entender a direção, como isso é potente, como isso cria relação também, trazendo o que o Robson falou, né? Pensar a dança como relação, achei lindo isso, achei Uhum. ressoou aqui no que esse corpinho sabe. E como um fenômeno, né? Achei tão interessante isso, pensar a dança como um fenômeno da relação, assim, né? Das relações. Um Sim, fenômeno que acontece naquele tempo e espaço que pode ser chamado de dança. sim, E que ela cria, né, o que se percebe no corpo, né, das relações, assim, e ela transcende até o que seria uma conversa, né, uma linguagem, ela tem é um fenômeno próprio mesmo, né, é. que cruza ali universos, cruza corpos mesmo, e enfim, precisaria até de mais bagagem para falar sobre, mas intuitivamente essa palavra fenômeno. Nossa, eu romantizo até um pouco essa parte do não verbal, dessa comunicação do corpo e às vezes eu acho que as relações mais profundas que eu tenho são com pessoas com quem eu dancei, com quem eu danço, mas eu tenho Uhum. um encanto mesmo por isso que você trouxe agora, né? É indizível, É, né? E o que a gente tenta falar sobre sempre é tentar se aproximar, né? Porque é muito próprio mesmo a experiência, a maneira de experienciar a dança. E eu achei também outra coisa que mexeu muito, e eu acho que faz conexão com o que a gente vai conversar hoje, acredito eu, né? E talvez não, seja só um delírio, mas essas categorizações, o quanto elas são importantes, esse entre que o Robson permitiu a gente perceber, né? Esse uhum, entre categorizar, porque mantém, né, o que cada manifestação tem em si, mas também separa, né, esse equilíbrio entre categorizar e não ter isso como importância, a categorização como importância, né? Não ser categorizar por uma ideia de separar, de fragmentar, mas categorizar para incluir tudo, para continuar em relação, né? eu fiquei pensando nisso também, pensando assim, claro, né, os contextos todos, esse lugar da diferença, da gente também saber a diferença de cada coisa, eu acho vital para que as coisas se comuniquem entre si, né? Mas Uhum. eu penso no quanto o nosso ambiente é viciado em comparar, em criar hierarquia, sabe? E aí é nisso que eu sinto que a diferença pode estabelecer, às vezes, mais distância do que troca. Uhum.
A gente está muito condicionado, né, a pensar na diferença como Separação. Não sei se é uma questão de sobrevivência, sabe? De espécie, assim, não sei de onde vem isso, mas me faz pensar nessa ideia de quando você pensa em comparação, pensa na relação e pensa nessa diferença, você já tenta garantir que aquilo que você, a diferença que você se adequa, né, aquela diferença que você é melhor que a do outro, né? E aí, para mim, vai entrando naquele campo filosófico, né? A gente nunca vai saber de fato que é o outro mesmo. Muito da gente, né, se revela no que a gente vê no outro, mas quanto mais esse outro dá espaço para que esse não saber tenha tônus, né, não seja nem um mistério e nem uma barreira, acho que é onde a relação vai ganhando essa porosidade, né? Que aí a dança me fala muito, porque parece que é toque, que é contato, que é transferir o peso, que é afastar, aproximar, sentir o calor, sentir o cheiro. Que não tem nada de produto dali, né? É só realmente se afinar, esse movimento do sintonizar, não, já Já foi, continua. continua, já é outra coisa. Tal, exatamente. De aceitar que o outro tá ali só para relação mesmo, não para definir nada, não para suprir nada, não para responder nada. Que lindo, hein? Nossa, lindo você falar isso. Filosofando. Porque imagine, né, também. Sei lá, filosofando, mas também vamos trazer para a simplicidade de uma aula de dança, né? Sim. Seja ela em qualquer formato. Se a pessoa chega, né, numa aula de dança com a expectativa de que aquela professora vai ensinar a dançar, por exemplo. E aí volta uma pergunta do Robson, né? Ensinar a dança ou ensinar o que pode ser a dança, né? Dentro de uma infinidade, dentro de do que a dança em cada um, né? Nossa! E agora que você trouxe o contexto da aula e pensando isso da relação, eu tenho a sensação de que a pessoa que vem, né, para aprender a dançar, quando tem um encontro, ela volta. Quando tem a dança, mas o encontro necessariamente não estava lá, talvez ela se satisfaça com essa dança e não volte mais. Ou não se satisfaça, pensar, não era a dança que eu queria, talvez era outra coisa. Isso sempre foi uma grande questão para mim, assim, sabe? Porque nas minhas aulas, por exemplo, das imensas tentativas de diversas aulas, tipo aula em academia, né, de musculação, assim, né, com idosos, uma aula de alongamento. E eu nunca fui, assim, uma entusiasta daquela aula, assim, vamos lá, vamos! Nunca fui muito uma, assim, né, alta vibração, assim. E isso nunca estimulou muito, assim, né, ao passo, tipo, que às vezes se isso, será que é uma ferramenta também, né, você trocar com o outro a partir disso, assim. E sempre fiquei achando que o outro tinha que estar querendo muito mais estar ali do que estar lá por mim, né? E fiquei pensando nisso, assim, desse movimento de você de equilibrar, né? Você estar na aula pelo encontro, pela relação, pela experiência, mas também às vezes a pessoa não está nesse nível de profundidade e fazer ali uns passinhos já geram muita coisa, né? Já gera coisa. Eu acho que nesse lugar mais amplo, assim, que nem você trouxe, universo de academia,
Eu acho que a balança é sempre um equilíbrio, quanto ela tá ali por um desejo, pela coisa em si, e o quanto essa empatia com quem conduz, porque o lugar da condução, cada vez mais, acho que o yoga tem trazido muita organização nesse lugar para mim, né? De que a condução é tão claro a cola, a liga que estabelece, e aí vou fazer aula com essa. Estou ensinando agora no yoga, né? Porque a Uhum. técnica é bem codificada e é um universo onde não é que não caiba muita abertura, mas é raro, né? As pessoas se desafiarem a uma abertura. Então você entra, a aula tem um formato, tem um jeitão. Então a condução acaba fazendo toda a diferença. Mais Uhum. do que dizer, ah, eu vou fazer aquela yoga que é mais, né, ashtanga, mais forte, não sei o quê, eu vou fazer o hatha mais calminha. Eu acho que a condução tem um lugar muito central. De identificação. Exatamente. E aí, nos últimos tempos, eu tenho observado isso, porque eu fiquei anos com turmas muito pequenas, né, trabalhando. Alunos entre as minhas turmas. Alô? Tô te ouvindo bem cortado esse último minuto, Paulo. Ai, será que a minha conexão vou ter. Já tá É, no 4G, socorro. agora eu tô pensando que é mais o seu, porque logo de manhã ali teve aquela. Eu fiquei falando super bem com o Robson e você tinha caído, né? Uhum, uhum. Você tava se Agora, mexendo, não? não, Não? eu tô tirando o Wi-Fi, que eu acho que o Wi-Fi. Uhum. Agora voltou. Eu tô tentando achar um sinal dentro da minha casa, com o meu celular que tem que ficar na tomada, que virou um telefone fixo. O meu também, tá? Você viu? Mas agora acho que ele sintonizou aqui. Parece que parou, parece que melhorou. Fica um pontinho verde aqui pra mim. Você, quando tá com. Ou não. Ou quando tá conectada, que Eu fica um acho que quando pontinho. tá conectado aqui tá verde, que você tem um verde pra mim também. É? Ah. Não, mas eu tava falando isso, eu tava falando que eu sinto energia do grupo, né? Que às vezes é muito conectada na energia de quem conduz. Uhum. E eu nunca tinha dado muita atenção pra isso. É muito potente pensar nessa. Que é o encontro, né? A força desse encontro, porque pode funcionar e pode não funcionar, e pode ter muitos fatores implicados ali para reequilibrar, né? Para fazer como grupo, né? Como turma, como. Muito interessante isso. E eu acho que eu tentei falar aquela hora ali desse lugar da categorização e desse lugar da academia, né? O quanto que às vezes a dança dentro da universidade, né, dentro da pesquisa, se distancia um pouco dessa essência, não, talvez não. E talvez seja mais interessante falar, ao invés de pontuar um conceito, o que se Uhum. distancia é da relação mesmo do papel social da dança, né? É. Quando a gente passa a pesquisar
e se aprofundar e tal, parece que ela vai tomando, que também é importante, que também tem seu papel, tem seu lugar, tem seu, né? Mas que parece que vai dando uma distanciada desse chão, dessa terra, dessa natureza, desse humano, né? Que é simplesmente dançar, sem... Total. Que talvez beira aí a minha curiosidade hoje de... E eu tenho essa sensação que é um ambiente menos atravessado, no sentido que as turmas se formam, tem um percurso relativamente longo. E aí a minha pergunta assim é que tipo de troca, né? Que tipo de circulação acontece nesse ambiente? Uhum. É com os alunos novos que chegam, ou é realmente num lugar de um aprofundamento na pesquisa de cada um, no encontro com bibliografia? Eu fico curiosa, o que areja esse espaço, né? E que continuidade também, né? Porque você falando disso me faz pensar, assim, tá, você... Não necessariamente que você precisa se formar, estudar e continuar ali no vínculo com a instituição, né? Com aquele modo de pensar, modo de estudar, modo de fazer. Mas como que isso vai e volta, né? Eu acho muito legal, por exemplo, colegas minhas de faculdade que mais tarde vieram a ter alunos delas na universidade. Eu acho bonito esse movimento, assim, né? Olha, faz esse caminho também para você entender também e depois voltam para a cidade e constrói ali uma companhia, uma escola e que trabalham juntos. Acho lindo esse movimento assim de percurso e de nutrição de um pensamento que parece que me faz muito sentido também isso, a instituição nutrir, né, de pensamentos, lugares mais distantes, assim, né, cidades Exatamente. menores e tal, e gerações, né, pensar que gerações vão, e daí essa aluna dessa minha colega que fez faculdade comigo vai para a universidade e atualiza essa minha própria colega quando volta, né? Vai nutrindo assim de uma atualização esse movimento eu acho bem bonito. E agora pensando assim, né, que você trouxe essa coisa da universidade nutrir, eu estou pensando a mudança que foi, né, no Brasil, assim, acho que é de 20 anos para cá que foi ficando mais forte uma cultura universitária na dança, e agora em ambientes que são até mais, às vezes, conservadores, né, para essa relação com a universidade, sei lá, penso academia de balé. Eu já vejo uma transformação imensa, já vejo um monte de professor de academia de balé que tem uma licenciatura, que tem um interesse em pesquisar a pedagogia, né, dessa dança. Então vai transformando mesmo. E podendo deixar cair, né, algumas crenças, né, e limitações de que o ambiente que não é o acadêmico, ele precisa se preservar muito mais, assim, né, o acadêmico ele já bagunça um pouco também, nenhuma perspectiva, né, quando se propõe a pesquisar, se propõe a perguntar muito mais do que ter resposta, quando você está num ambiente de empresarial, né, de ter que sobreviver, você precisa conservar muito mais, assim, alguns princípios, valores, para poder se manter dentro do mercado, né, e nesse sentido eu acho que tem essa importância, esse papel, que também é um papel, né, um compromisso social, assim. Sim. E é sempre o que, de que de certa maneira vai puxando as transformações sociais, né? Eu estava, não sei quem que eu estava ouvindo outro dia falar, mas do campo da história, que falava, né? Os países que não investem, né? Na pesquisa, no ensino, na academia, são os países
a trabalhar a partir de extração, Uhum. em geral, né? Ou com mão de obra. E agora nesse capitalismo digital, onde de fato, né, as máquinas vão dar conta de todo o trabalho que é braçal, ou da maior parte dele, já está acontecendo isso tem anos, mas vai se radicalizar. É preciso mais do que nunca investir num capital cognitivo, num capital intelectual. E aí é central pensar as academias. Uhum. Nossa, muito importante. Nossa, muito visionário isso que você... É muito, né, pensar... tenho visto em filmes e séries, né, mais atuais que estão colocando a questão, né, a situação da pandemia, por exemplo, para, né, para criação e ficção, né, Uhum. em filmes e séries, assim. Esse lugar de que, então como que a gente vai viver se não for extraindo, né? Que produto, o que que a gente vende, como que se monetiza, o que que... E aí é isso, né? O conhecimento É, não precisa de, talvez, será que precisa de algo material extraído, né? Precisa me deslocar tanto, né? Pagar para poder, né? Extrair petróleo, extrair madeira, extrair para as, poder manter num poder, né? as grandes discussões vão passar por aí nesse futuro, não tanto porque, claro, né, o digital que veio com muita força por conta da pandemia, mas tem essa questão climática que também está falando, não dá mais para extrair, tem que reutilizar, já tem muito recurso disponível, tem que, né, ressignificar. Eu acho que isso vai permear bastante os próximos décadas, anos de pensamento. Sim. E que o E aí? conhecimento é a fonte mais nutritiva para você conseguir, talvez aquilo que a gente tinha falado no começo da conversa com o Robson, antes, né, dele entrar, de nutrir a si mesmo, né, conhecimento, de Uhum. nutrir a si mesmo, de conhecimento, de lugar no mundo, assim, não que o mundo está a serviço, a nosso serviço, mas que a gente está junto, né? Em relação ao mundo, em Uhum, relação a uhum. cada coisa do mundo. Estar com, Estar com, respeitando. Uau! considerando. Uhum. Fez o portal, hein? Fez o portal. Eu acho que agora é. É hora. Fala da nossa convidada, Paula, você que tem mais uma proximidade, assim. Tem uma proximidade muito bibliográfica, né? Sayonara Pereira, professora da Universidade de São Paulo, uma pesquisadora que também teve um percurso fora do Brasil, na Alemanha, e que pegou aquele momento em que a linguagem da dança-teatro, da dance theater, estava se consolidando, né, como uma vertente cultural na Alemanha. Então eu acho que ela se contaminou, se apropriou muito dessa linguagem. E de volta ao Brasil, ela tem trabalhado com os alunos no curso de artes cênicas da USP, onde essa relação de linguagem me parece permear o trabalho dela, o grupo de pesquisa que ela mantém nessa universidade. E alguém que está criando na universidade, né? Que eu acho que esse que é bem específico da conversa com ela hoje. Ótimo, então vamos ouvi-la mais a respeito. Estou bem curiosa, uma pessoa que eu que fui entrando em contato daí, né? Que elas Uhum. para combinar, muito acessível, disponível, assim, comprometida, implicada ali, fica bom, sim, que tal, nanana.
atenciosa, assim, fiquei muito. A gente já tava trocando, dando risada, assim. Que delícia. Mesmo sem se conhecer muito, assim, né? Ela falou, eu falo em terceira pessoa. Eu falei, eu adoro também falar em terceira pessoa, principalmente quando eu só tô no papel de mãe. Falo, alguém liga pra mãe dessas crianças que eu não aguento mais. Afinou aí. Então, vamos. Maravilha. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bem-vinda. Oi, tudo bem? Quem tá Bem, falando? você. Aqui é a Ju. Ju? Tudo bom, Ju? Tudo, e você? Tudo bem também. Boa tarde, Sayô. Aqui é a Paula. Bem-vinda ao Ladeira Bausch. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem? Prazer falar contigo por aqui. A mesma coisa eu digo, né? Porque faz tempo que a gente tá para se conhecer. Sim, sim. Adorei tudo de que vocês tenham acompanhado o site aí no Insta, as entrevistas e também os videozinhos. É muito legal. E o nome é muito engraçado também, né? Uma profanação. Nossa musa. Sim, com certeza. Minha também. Então, Sayô, vamos começar por você se apresentar, né? E a gente, como você já ouviu, vai entrar nessa também de contar pra gente quem é você na ladeira hoje. Então, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer por esse convite assim tão honroso para mim, e para eu poder também contar um pouco da minha história, né? Então, quem sou eu? Eu sou Uhum, uma mulher de Porto Alegre, do sul do Brasil, e tive a oportunidade desde criança de estudar dança. uhum, E com isso o meu universo se agrandou, não é? Para além daquelas coisas de escola normal, né, que as crianças vão. Então, os meus pais me proporcionaram esse estudo de dança, que eles nem poderiam imaginar que isso aí ia virar profissão, né? Eles achavam que era um hobby. Bom, aí eu me apaixonei logo por dança desde criança, assim, lá pelos 13 anos eu já gostava, né? Eu ficava meio perdido, assim, mas isso é profissão, alguma coisa? Aí eu tive a oportunidade de, então, fazer um curso de dança clássica, primeiro, bem tradicional, e aí depois eu fui descobrindo jazz dance, dança moderna, dança contemporânea, que me levou até Nova York para estudar no Alvin Ailey Dance Center por uns 4 meses, assim. Mas aí eu percebi também que jazz não era bem aquilo, né? Era uma coisa muito externa, não era Uhum. meu jeito, porque vocês não estão me enxergando, mas eu tenho 1,81 m, sou uma mulher grande, era uma criança grande também, e sou negra, então isso também era uma coisa que a dança clássica não tinha muitos exemplos que a gente pudesse seguir, né? Assim, Uhum. ícone, né? Então, Nova York, Alvin Ailey, Judith Jamison, aquelas bailarinas negras, aquilo dava uma inspiração e uma esperança, né? Mas foi na dança teatral, um tempinho depois, em 84, que quando a Suzanne Link, aquela bailarina eu falo a tríade, né? Pina Bausch, Suzanne Link e Reinhild Hoffmann, que é a Uhum. tríade da dança teatral alemã daquela geração, anos 40. Esteve no Brasil, na América Latina, também para uma turnê, e Porto Alegre caiu na turnê junto, né? Que é uma coisa rara, porque os ícones sempre ficam aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Quem sabe Uhum. Belo Horizonte. Mas aquela uhum, vez foi a Porto Alegre. E eu me apaixonei, assim, pela aquela dança, porque eu pressentia, eu percebia que aquela dança era como que eu vou falar assim, inspirada
nos corpos que a gente estava vendo em cena. Era uma coisa muito que parecia, não sei, hoje eu penso narrativa, né? Hoje eu estudo isso, então, pareciam narradores que narravam algum pedacinho de sua vida. E me tocou muito, né? E aí eu fiz aquelas coisas que a gente vê em filme, né? Eu fiquei ali batendo na porta, fui no hotel da Suzane Links, tentei fazer um contato, ela me atendeu prontamente, me perguntou se eu tinha ingressos, né? Então, para ver esses espetáculos. Aí eu assisti os espetáculos, aí marquei uma audição, e fui na audição, e ela gostou de mim, né? E o que me ofereceu foi uma bolsa de estudos, se tudo desse certo, para aquela, então, universidade chamada Folkwang Hochschule. Na época não era universidade, era uma escola superior de dança. Então, estamos em 1984, século passado mesmo, né? E aí, Quando a gente nasceu. sessão dos anos 80, eu já estava com 24 anos. E aí no ano seguinte, 85, então eu ganhei essa bolsa. O que a bolsa era? A bolsa era apenas a vaga naquela escola, mas eu não ganhei o dinheiro para sobreviver lá, né? Depois eu tinha que esperar que eu ia fazer isso. E cheguei naquele lugar em abril do ano seguinte, e na época a Pina Bausch era diretora da Folkwang, que foi até o ano de 2009, né, ano da morte dela. E aí me deparo com aqueles vários tipos de danças, né? Primeiro eu levei um choque, porque dança clássica estava super presente no currículo, e eu, na minha fantasia, assim, de jovem ainda, parecia que eu ia chegar num lugar que ia ser aquilo que eu tinha encontrado naquela cena, né, que eu contei para vocês, que pareciam narradores. Não, mas atrás daqueles narradores tinha uma técnica muito, muito forte, né, de dança. Então eles faziam balé, eles faziam modern dance, que eu chamo hoje de German modern dance, né, com influência dos professores daquela escola, da influência de Curtius e seus descendentes, né, Hans Ulich, Jean Zebron, que são os professores da escola naquele momento. Então eu chego naquele lugar, e aí vou conhecendo, né? Então esse seria uma entrada na cidade de Essen, na escola Folkwang, que me aceitou como aluna convidada. O meu status era esse, não era uma estudante normal que ia fazer os 4 anos, né? Eu já chegava num status de convidada. E o que significava isso? Eu não sabia muito bem, né? Mas eu era uma convidada ali. Nossa, você falando agora, ficou passando um filme na minha cabeça, porque eu fiz, né, você sabe, um estudo mais teórico, mais histórico sobre a Pina, sobre a Folkwang. E aí, recentemente, né, 2 ex-alunos meus foram para lá, foram estudar lá. Um se formou ano passado, o outro se formou semana passada. Ah, é? É. Quem é? É o Lucas e o Harrison, você conhece eles também? O Lucas eu conheço, sim. Sim. E em 2020, antes de entrar a pandemia, o Lucas, como aluno da Folkwang, foi convidado a fazer um repertório na Pina, a remontagem do Barba Azul. E eu fui até Essen, conheci a Folkwang, fui ver ele dançar em Wuppertal. Então agora você falando, eu fui tipo trazendo no corpo a cidade, aquela paisagem, muito bom de ouvir. Uma viagem, né? Pois tu sabe que foi o próprio Lucas que me deu os ingressos para eu assistir o Barba Azul também. Então você viu também. Sim, eu assisti o ano passado, né? Antes da pandemia. Sim, eu também vi essa temporada. Eu estive Bom, aí já pulo, né? De 1985 para 2020, né? Que foi o ano passado. Antes da pandemia, foi o ano dos meus 60 anos. O ano que tudo ia acontecer, inclusive a pandemia. E eu fui convidada para dar aula na Universidade de Hamburgo. E aí eu juntei o trabalho com uma viagem assim pessoal, né? Eu pensei, eu queria fazer uma turnezinha pelo país que me acolheu por 19 anos e encontrar algumas pessoas que me marcaram, né? Então eu fiz, quando acabou o curso demorou uns 10 dias,
e aí depois eu fiz um passeio e encontrei vários amigos, e aí encontrei o Lucas, ele me pegou os ingressos e me deu, e aí eu fui assistir Barba Azul de novo, né, com esse novo elenco, assim, de pessoas jovens, Uhum. e ele no, dançando, e eu assisti com a menina que é da Argentina, a Silvia Farias, Ah, Silvia, sim. e foi ela, eu vi com ela fazendo o primeiro papel feminino. Que bacana. Difícil, né, a peça, vendo assim no ano 2000. Eu acho que quando eu vi nos anos 80 era mais assim possível, né? Agora é uma crítica, né? Porque é uma coisa tão assim Nossa, machista, muito difícil, uhum, né? Por isso que eu falo para os amantes de Pina Bausch, vai conhecer as peças, vai ver mesmo Uhum. historicamente, porque o pessoal fica muito vendo as coisas da internet, né? Que ainda bem que tem, mas sei lá, eu assisti, né, nos meus 19 anos de Alemanha, que era a efervescência do Tanztheater, né, da metade dos anos 80 até 2004, que foi o tempo que eu fiquei, eu vi tipo umas 40 e tantas peças. Eu vi quase todo, eu não conheço o Fritz, não conheço as primeiras peças. uhum. O programa, aquele que era junto com Sagração da Primavera, que era Sagração, Segunda Juventude, eu não conheço Segunda Juventude, e Café Miller, claro que eu e o mundo Uhum. conhece, mas eu não conheço tipo umas 3, 4 peças assim. E aí, quando a gente vai rever, né, tem coisas que são de um tempo, a duração também das peças são muito longas, Outra densidade é também, outro né? tempo, né? O elenco era de outra cor, assim, vamos dizer, cor de densidade, né? Então E, as peças são muito mais dança, dança, gira, cai, é uma coisa mais jovem, assim, corpos Uhum. jovens. e eu imagino que você, tendo vivido na Alemanha, assistir deve ter outro, com a convivência da cultura alemã, deve ter outra também percepção, né? Outra bagagem para assistir o trabalho, né, da Pina Bausch. Eu tenho várias fases em mim mesmo, assim. Uhum. Por exemplo, eu sempre conto, né? Então, eu tô misturando a história, mas então logo eu consegui um contrato numa companhia independente e foi o meu status, né? Os 19 anos que eu vivi na Alemanha, eu sempre trabalhei em companhia independente. Cena livre, chamava-se uma tradução, e, e eu trabalhei então no Tanztheater Christine Brunel, naquela época tudo era Tanztheater, né, o nome dos. E aí o Tanztheater Christine Brunel era na cidade de Essen, onde é a escola, a Christine fez a escola, a Christine Brunel, ela foi musa da Suzanne Link e chegou a dançar como o Lucas estava dançando naquela peça Uhum. em 2020, né, como aluno da escola, ela chegou a integrar a companhia da escola, e aí a companhia da escola sempre dançava a Sagração da Primavera e alguma outra coreografia, né, de época. Uhum. Então a Brunel, logo ali nos anos 80, em 84, ela já quer fazer as coisas dela. E aí ela faz o grupo dela, o Tanztheater dela, ela ganha até uma sede. Primeiro ela tem uma sede que é num lugar que era do Folkvan Museum, porque a cidade de Essen tem Folkvan Museu, Folkvan Hochschule, né? E folk vem do povo, que é uma coisa que é povo, né? Apesar de que é com F, diferente de folk, da língua alemã, é uma mutação da palavra. E então a gente tinha uma sede nessa casa de convidados do Museu Folkwang, e anos depois ela teve o seu próprio teatro, um teatro alternativo, com um lugar, sei lá, para 60, 70 pessoas, e ela teve o grupo dela, né? Então eu logo fui para esse grupo, construí junto, aprendi um monte, fui assistente de coreografia, assistente técnica e uma bailarina muito aplicada da linguagem, né? Que ela também fez a leitura dela, ou a releitura dela, e então eu tenho esse olhar de dentro, sabe? Uma coisa de dentro e de fora. E claro que aí tinham as super produções da Pina Bausch, né? Que a gente falava, uau, tudo Uhum. que tem em cena, né? Efeitos. E a Christine Brunel era mais uma coreógrafa de pequenas formas. Eu digo era porque ela faleceu em 2017. Então, Uhum. era, né?
mas assim, era uma coreografia de pequenas formas, era bem minimalista, assim. E é bem interessante, né, se vocês, essa pergunta que ficou assim, da minha vivência ali, né, a minha tinham vários autores, né, se a gente for falar assim agora, que eu me transformo também como tu numa pesquisadora, Paula, tinham vários autores vivendo naquela época, né, porque essa cena livre era muito rica, naquele momento a Alemanha começou, então, investir também nesses chamados jovens coreógrafos dessa cena. Então, tinham muitos nomes, assim, Daniel Goldin, a Cláudia Lichtenblau, Henrietta Horn, a própria Brunel. Anos depois, eu me transformo, Sayonara Pereira, Simone Horato, outra brasileira, Rodolfo Leone, que hoje, inclusive, é diretor da escola. Essas pessoas estavam todas vivendo ali naquele momento, com seus 20 e poucos anos, naquela cena, né? Isso é muito interessante de ver, né? Que se passam, então, 35, 37 anos e essas pessoas estão em alguns outros lugares, em outros postos, inclusive, né? Ressoando, né, essa experiência, que incrível. Nossa, muito E eu acho incrível. que em todas as artes, né, se a gente vai pensar, Picasso era Picasso, mas quantos outros artistas estavam vivendo naquele momento, né? Então eu gosto de trazer essa ideia também para as pessoas que ficam só com os ícones, mas os ícones estavam outras pessoas que estavam produzindo da sua maneira, do jeito que dava, muito também, né? Era uma região muito rica, assim. Que interessante. Eu lembrei de uma coisa que uma vez o Steve Paxton falou, né? Que ele falou, eu não lembro qual era o contexto da conversa, mas ele falava isso. Ele falava para o nome dele se tornar esse nome, ele ter se tornado famoso, quantas pessoas anônimas, né, não construíram a história junto. Enfim, ele questionava esse lugar dos ícones. Eu sempre falo quando eu dou aula, né? Eu falo, não, a gente fala Pina Bausch, né? Eu sempre, quando eu cito, eu falo que é a mais fácil de eu citar, que as pessoas vão reconhecer, mas paralelo, né? Só a tríade ali, Suzanne Link, que menos pessoas conhecem no Brasil, né? E Heinrich Hoffmann, que quase ninguém conhece. Ninguém conhece. Elas estavam ali na mesma época, e porque uma saiu, a outra subiu, a outra teve chance, a outra menos, e assim é a vida, né? Que nem no nosso tempo agora. As coisas também acontecem assim, né? Algumas pessoas são super focadas e convidadas, e a mídia fala sobre elas, e outras pessoas estão trabalhando tanto quanto, mas ainda estão, como é que é? Não é on Broadway, elas estão off, né? Elas estão off Broadway, mas estão ali na luta igual, né? Isso é muito interessante, né? Tocar nisso, eu acho de uma riqueza, assim, pensar, né? De que as coisas não são isoladas, de que elas nutrem-se, né? E que existe espaço e lugar, né? Para todas essas maneiras e modos de existência, né? De presença na dança e de que não é porque uma está com mais visibilidade de que é melhor ou pior, né? Sim. Acho isso, para a dança, eu acho que é muito importante trazer à tona essa discussão, assim. E essa continuidade, porque uma hora chega a sua vez de alguma maneira, né? Pode ser que a pessoa não se transforme no coreógrafo ou na coreógrafa do momento, mas pode se transformar em alguém que trabalhe com dança educação, entende? Porque a nossa área ela é muito grande, né? Tem muitas portas, janelas, gavetas, tem muitas possibilidades. E a continuidade desse contato com as novas gerações, né? Que, claro, quem está em cena tem uma relação, quem está em sala de aula tem outra, mas essas gerações que vão sucedendo vão transmitindo, né? Os legados. Eu acho que sim. E, por exemplo, assim, eu nasci em 1960, então eu sou de uma geração, assim, falando genericamente, assim, o que eu posso rapidamente contar aqui. As coisas eram bem divididas. Tu fazia dança, mas seguir essa carreira era um pouco tabu, entende? Era muito raro. E se a gente pensar na época, as companhias que existiam, de novo, no eixo Rio-São Paulo, e elas estavam esperando que o bailarino fosse de um jeito XYZ e não de um jeito H, C, I, né?
Então, eram estruturas mais formais, estruturas formais no sentido de corpo estável, né? Balé da cidade de São Paulo, corpo de baile do Rio de Janeiro, as companhias que ganhavam alguma subvenção eram essa, ou em Curitiba, e aí o Bahia, o Balé da Bahia, eu quero dizer, o Balé do Teatro Castro Alves, anos 80 também, 80 e pouquinhos. Então eram companhias, 4 companhias em lugares diferentes do Brasil. Os grupos independentes tinham uma visão menor, era uma coisa muito local, com raras exceções, né, do corpo em BH, que está aí até hoje, o Balé Estágio de São Paulo, que está aí até hoje, mas nesse momento até tinha uma raia de palestras que aquele CRD estava oferecendo aqui para a cidade de São Paulo, quer dizer, para o Brasil, mas o CRD aqui, que estava convidando grupos dos anos 80, dos anos 90 de São Paulo. Eu até entrei para assistir um dia e era muito legal, porque naqueles anos 80 de São Paulo, eu estava num grupo, antes de ir para a Alemanha, o Grupo Terra, de Porto Alegre, também, que era um grupo, assim, super, super, super de avant-garde, né? Não é uma palavra que não se pode mais usar hoje em dia, mas naquela época a gente era avant-garde. Porque dançava em circo, dançava em penitenciária, dançava em parques, o que hoje é normal, mas não era normal, né? A Mercedes Sosa cantando e a gente dançando a convite dela, entende? Coisas assim. E isso não tá, até tá gravado, mas é um conhecimento local, né? Um conhecimento da cidade de Porto Alegre, das pessoas que viveram nos anos 80. Né? Então, linkando com essa ideia dos ícones, né? O que vem para a mídia, o que a mídia hoje ainda fala e o que estava acontecendo realmente, né? Naquela época. E aí vocês falaram nessa coisa de transmitir. Então, a minha geração, ela optava, então eu sou bailarino ou eu vou abandonar a dança e vou fazer medicina, eu vou fazer geologia. Não tinha esse pensar, o fazer, que as gerações de vocês já começam é normal. Porque na minha época só tinha a Universidade Federal da Bahia, entende? Quer dizer, alguém do Rio Grande do Sul não ia estudar na Bahia dança, não era uma coisa muito estranha. Então, muitos de nós saíam do Brasil para tentar a carreira fora, não é? E hoje existem, sei lá, 30 universidades de dança, existem pós-graduação, existe uma série de outras coisas que colocam a dança, eu até posso dizer como ciência, né? Ela vira algo que vira um estudo como um outro estudo. É sempre visto como especial, né? Porque a arte é sempre uma coisa do outro mundo, mas hoje em dia, quantas pessoas estudam dança e decidem entrar na universidade de dança, né? Então, mudou, assim, uma visão. Falar de dança, escrever sobre dança, é uma coisa que parece mais normal para nós que somos dessa área, né? Não, eu ia perguntar o que te chamou para a universidade? Foi esse retorno para o Brasil? Ou foi ter percebido uma outra relação entre a universidade e a produção artística na Alemanha? O que te moveu a buscar esse percurso acadêmico? Então, eu achava e acho ainda, né, se eu voltar alguns anos atrás, que eu tinha tido uma espécie de sorte, né, de ter tido essa experiência, de ter ido viver num outro lugar por tanto tempo, ter me aproximado de uma cultura, tanta coisa que me aconteceu naqueles 19 anos, né, que ecoam até os dias de hoje, assim, eu me adaptei àquela cultura, àquele jeito de viver. E aí, bom, e na nossa área, sei lá, a dança tem início, meio e fim, né? E o corpo tem início, meio e fim. A dança não, mas o corpo. Então eu pensei, gente, com toda essa vivência que eu tive, eu não quero trocar de profissão assim, agora eu quero abrir uma loja e vender flores, que é lindo, mas não era o que eu queria fazer. E eu me naturalizei, eu até tinha esse direito, né? Me naturalizei alemã. E então mas não era isso, não queria ficar lá na Alemanha só para dizer que eu estava na Alemanha, fazendo alguma outra coisa que não fosse meu maior amor, que é a dança, ainda até hoje. Então eu pensei, eu queria me estruturar para poder organizar esse conhecimento que eu tive e, quem sabe, dialogar com as novas gerações, que é o que me interessa, né? Que as novas gerações
possam conhecer esse pedacinho, essa pequena experiência que é a minha, né? Uma narradora que... E aí tem toda essa burocracia da vida, né? Tu não muda de país, assim, 2 décadas depois e tu chega no Brasil que não é de férias e diz, eu tenho uma história muito legal, né? Olha, quem é Sayonara Pereira, né? Só para meus pais, para minha família, que eu sou alguém, assim, muito especial, mas a vida não é bem assim. Aí eu falei, olha, com tudo que a família Pereira tinha sei lá, me proporcionado, eu sabia que era... sei lá, era importante, então, uma universidade. Então, eu fiz lá, na Alemanha, ainda a universidade, porque então eu saí do Brasil só com 2º grau, e aí eu fiz graduação, não na Folkwang, mas eu fiz graduação na Universidade de Colônia, né, na Hochschule für Musik und Tanz Köln, que é uma outra universidade, assim, mais, com uma mentalidade mais clássica, assim, não de clássico, de balé clássico, mas clássica, menos experimental. Foram anos duros para mim, assim, muito duros, porque mesmo eu saindo com diploma de dança moderna, a dança moderna estudada lá era Graham, uma técnica que eu já tinha deixado aos meus 20 anos, a técnica maravilhosa, mas não exatamente para o meu corpo. Então, mas eu tive que voltar a estudar tudo, e aí eu me formei em pedagogia da dança. E com esse diploma, né, que seria uma espécie de alforria, né, com diploma as pessoas podem se mexer mais, assim, de um país para o outro. E aí eu pensei, por que não Brasil, entende? Eu não penso em termos de volta, né, porque não tem volta. Eu sou gaúcha, que vivi 2 décadas em Essen, que vim para a Unicamp e que hoje moro na capital, em São Paulo, né? Então não tem volta, tem movimento, né? Que é o que a nossa profissão sempre promove ou oferece ou quer fazer. Então, com a minha graduação na Alemanha, eu concorri, né? E ganhei uma bolsa dessas que normalmente os brasileiros ganham do DAAD, né? Aquele serviço de intercâmbio alemão, uma coisa assim, a tradução. As pessoas ganham do Brasil para irem para a Alemanha e eu ganhei da Alemanha para vir para o Brasil. E então eu tinha uma bolsa de estudos de 12 meses, que depois eu consegui transformar ela em 18 meses, e concorri com a Alemanha inteira em outras áreas, entende? De dança era só eu. E aí eu me inscrevi para prestar o exame para entrar na Unicamp, né, para pós-graduação, e tive a sorte de ser aprovada. Minha orientadora foi a professora doutora livre docente, né, Cira Falcão dos Santos, uma pessoa incrível, que foi quem me abriu as portas da academia, né, porque eu era uma pessoa que vinha da prática e de repente eu caio num mestrado. E aí eu já logo fui para o doutorado direto e depois emendei um primeiro pós-doc na própria Unicamp, e eu fiquei também como professora colaboradora, já comecei a orientar algumas pessoas. E foi, para mim, uma coisa muito interessante. Então, respondendo a tua pergunta, assim, eu queria trazer essa prática para a academia, porque hoje eu disse ontem ainda dando aula, a academia somos nós, a academia é quem está dentro da academia. Então, essas regras, alguns olhares só para a teoria dentro da academia, como se a dança tenha que se ajoelhar para as teorias filosóficas, para as teorias... Isso, filosofia é filosofia, antropologia é antropologia, dança é dança. Ela pode dialogar com outras ciências, mas ela não tem que, né? Tem que falar de Foucault para o que eu estou dizendo ter validade. Não, existem pessoas, existem narradores da dança que validam aquilo, né? Se eu pegar uma citação de Pina Bausch, valida o que eu estou querendo explicar, ou um Curtioso, ou enfim, uma Graham, enfim, Laban, né? Todas essas pessoas certificam o que a gente está vivendo aqui agora, ou nas nossas aulas, né? Então, esse meu retorno, né? Ele tem a ver com isso, não é um retorno, é sempre um movimento, né? De um país para o outro, de uma cidade para outra, de uma instituição para outra, assim, né? E sempre muito, assim, gentilmente, assim, chegando e me apresentando e querendo conhecer, e sempre muito agradecida por ter sido super bem recebida na Unicamp,
e depois com essa chance que foi passar num concurso na USP e aí entrar numa universidade do tamanho da USP, da potência da USP e num curso de artes cênicas, porque na USP não tem dança, né? Porque a gente fica falando tanto, assim, às vezes num lugar muito crítico, assim, né, pelo menos da nossa geração, que tá percebendo, né, e vivendo pelo menos o hoje, assim, né, a situação hoje. E aí você fala assim, não, na minha época não só tinha uma faculdade de dança, agora tem 30, e ver que muita coisa mudou, né? Então é muito bom refrescar isso de que há conquistas, de que muita coisa mudou, assim, né? De que tem muita coisa que foram construídas e principalmente por uma geração que se mobilizou para isso, né? Fez muito para que isso acontecesse. É muito bom de ouvir isso, assim. Ao mesmo tempo que eu fico com vontade de perguntar, assim, se algo que você imagina, e pensa e percebe que pode melhorar, quais são os empecilhos, assim, né, dentro dessa relação universidade, pesquisa, Brasil. Verdade. O que pode melhorar? O que pode melhorar? Eu acho que pode melhorar tudo, né? Né? Mas nós temos uma coisa muito boa que a gente não pode. Não sei se eu soube. Aí meu lado alemão já ficou assim muito. Já não existe mais. E eu fiquei brasileira cheia de esperança. Uhum. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui muito boa. Nós somos um país novo. Então, esses cursos, se o de dança na Bahia é dos anos 50, mas não tinha pesquisa, quer dizer, não pesquisa como a gente fala hoje, né? Pesquisa, eu acho que as pessoas sempre pesquisaram, mas nem tinha mestrado, doutorado ainda. Eu acho que o que é bom aqui no Brasil é que, diferente da Alemanha, vamos dizer assim, é que na Alemanha as universidades de dança ou elas são teóricas ou elas são práticas. Eu acho que, eu não quero dizer nenhuma faz as duas coisas, porque eu também não fiz uma pesquisa tão aprofundada assim. Mas pegamos o exemplo da Folkwang. As pessoas têm aula de dança. E elas têm aula de dança e aula de dança e aula de dança prática. Mesmo quem faz o que é pedagogia da dança, em cima de uma prática, né? Veja o meu curso na Hochschule für Musik Köln, Colônia. Eu fiz pedagogia da dança e eu chegava lá de manhã e eu tinha aula de Alexander Technique, na prática. Aí eu tinha aula de moderno, na prática. Aí eu tinha aula de composição, na prática. Eu tinha aula de balé, na prática. Eu tinha aula de história da dança, bom, aí eu tinha aula de história da dança, eu tinha aula de psicologia, bom, eu tinha aula de psicologia, mas entende? Tudo é grudado na prática. Diferente, e aí eu fiz até um TCC, mas uma coisa é muito, assim, light, entendeu? Aí se a escola é de teoria, como quando eu fui fazer um pós-doc na Freie Universität de Berlim, eu fiz um segundo pós-doc em 2015 16, sempre com bolsa da FAPESP, né, gostaria de frisar aqui. Gente, era uma universidade de teoria, entendeu? Inclusive a universidade, o departamento de ciências do teatro, né, que seria uma tradução assim um pouco literal, Teatro Wissenschaft, era dentro da Universidade de Psicologia, de Filosofia, sabe, umas coisas assim que não... Inclusive eu fui para fazer um projeto querendo estudantes que se interessassem em trabalhar comigo na prática, e eu não tive esses estudantes, entendeu? Eu tive que dar uma virada no meu projeto. Então isso eu quero dizer, diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. Qualquer estudante de pós-graduação aqui chega num programa de pós-graduação e pode, com apoio total e restrito, desenvolver uma pesquisa prática de teatro, uma pesquisa prática de dança. Isso nas nossas universidades brasileiras, nos programas, né, de pós-graduação. Então, acho que isso é muitos pontos na frente. Esse pensar o fazer, né, esse diálogo que existe aqui é muito legal mesmo. Eu participei, por exemplo, em 2019, de um evento na Unirio, inclusive o e-book do evento foi lançado agora, ontem, na Abrace, e a gente pode depois colocar o link dele para as pessoas pegarem, porque é gratuito, tá? Que legal. E é justamente uma ideia, são professoras, a maioria não eram mulheres,
professoras que têm formação em dança e que atuam em institutos de artes cênicas pelo Brasil afora, e elas são como que, entre aspas, preparadoras corporais, entendeu? Porque aí quando a dança entra no departamento de artes cênicas, colocam um nome assim meio estranho para nossa atuação, né? Como se o teatro estivesse acima da dança, aquela coisa assim. E é muito interessante, porque tinham várias pessoas de universidades muito variadas e falando em práticas, entendeu? O interessante ali eram relatos das suas práticas, e veja bem, e era um evento que tinha de Isabelle Lunay a, sei lá, eu não vou citar o nome de nenhuma brasileira, porque aí teria que citar de todos, né? Mas então, nome, então falar que é o grupo de pesquisa da Unirio que trabalha com isso. Então eram muitas pessoas falando das suas práticas como pesquisa, é uma coisa que eu super trabalho aqui também na USP, prática como pesquisa, e a Isabelle Lunay falando, que ótimo ouvir vocês, porque inclusive o texto dela é sobre isso, né? Na França, a pesquisa em dança nasce num departamento em que a filosofia rege, então tem todo um outro modo, né, de poder desenvolver as pesquisas, entende? Então acho que é uma coisa que a gente vai bem obrigado, né? O que nos falta, como sempre, seria um apoio a partir de fomento concreto, entende? Que Valorizar, né? Que a gente não mande um projeto para as redes de fomento e a gente perca porque a gente não está salvando vidas, porque não está descobrindo um medicamento, porque, entende? Sei lá, necessitariam ter pelo menos, assim, cotas de temas, né? Temas não, mas, assim, do social, da ciência, da engenharia, das ciências duras, das ciências da terra, deveria ter um percentual um pouquinho mais próximo. Eu penso assim que aqueles que estavam antes, né, na academia, que construíram, tem algo que eles pudessem ter feito, tem algo que foi negligenciado para o cenário de hoje, e com os desafios sociais, né? Se ela, às vezes, eu estava conversando com a Paula, parece que às vezes a pesquisa e a dança e essa vai um pouco se distanciando. Pode ser muito ingênuo da minha parte pensar isso também, né? Mas parece que vai se distanciando um pouco do fazer diário, unir as duas questões aqui, meio ansiosa. Primeiro, essa relação né, de se houve alguma negligência, de algum aspecto que poderia ter feito pensado, sim, né, a universidade. Tá, vamos por aí. Acho que não, porque eu acho que as pessoas... as novas gerações, quando elas analisarem o que a gente está vivendo agora, elas também vão ver negligência, mas tem coisas que eu não tenho como fazer aqui agora, né? Assim, parêntese grandão. Atualmente, eu que tenho 40 horas semanais, eu estou trabalhando 90 horas semanais, entendeu? Desde que estourou a pandemia, eu já trabalhava muito, eu sou workaholic, eu já trabalhava muito, mas agora eu estou trabalhando assim, não para, entende? Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, quando eu acabar eu tenho que voltar para o livro, que o meu grupo de pesquisa vai fazer 10 anos e a gente tem que entregar no sábado para a pessoa que vai corrigir, e é uma bola de neve, e eu estou na comissão de compras de linóleo e eu sou vice-coordenador, é uma coisa que não para, né? É uma coisa que cada vez as entidades superiores elas exigem mais, né? Então, o programa de pós-graduação do qual eu sou a vice-coordenadora tem nota 6, a nota máxima é 7, então nós temos assim praticamente a nota máxima do Brasil. Então, isso nunca para, e são coisas que eu até fico ansiosa, né? Assim, eu era assim, né? Quando eu cheguei na Alemanha, eu era uma pessoa assim que eu não acreditava quando as pessoas me falavam: eu sou mãe, eu tô fazendo mestrado, com essa velocidade do Brasil, que hoje eu sei que a gente trabalha 4 turnos e é real, né? Aí eu falava, eu vinha daquela coisa assim, a pessoa é pesquisadora, ela é pesquisadora, ela para de trabalhar às 4, no final de semana ela diz, não, eles têm uma expressão, né, ich habe keine Zeit, né, eu não tenho tempo, mas eles não têm tempo nunca, entende? As pessoas vivem lá ainda, a gente aqui só trabalha, ganha pouco, paga para que as coisas aconteçam, a gente pensa que isso é vida, né, hello,
né? Então, eu jamais direi que quem veio, né, as mais velhas ou os mais velhos, eles, eu não sei se de idade, mas de posição na academia, de maneira nenhuma, eles não negligenciaram nada, eles eram assim, estavam abrindo espaço na academia, imagina o que achavam há 20 anos atrás, imaginem, dança, né? Eu me lembro da Inês dizendo, quando foi prestar exame de doutorado, começaram a rir, assim, samba na academia, como, vem cá, ela nem ia pesquisar samba. Esses preconceitos, né, de área para área. Então, eles não negligenciaram nada e a coisa tá se fazendo, mas não esqueçamos jamais a burocracia desse país, né? A burocracia do país. A burocracia do país, né? É muito burocrático, é muita perda de tempo para tu comprar. Eu estou exatamente fazendo, como é que é a equipe que eu estou de compras para comprar linóleo, 3 preços. Imagina, não deveria ser eu que faço isso, né? Porque cargo não. Eu sou professora 40 horas, mas não é para fazer isso, vamos ser sinceros, mas tu faz isso também, não é? Bom, isso é uma parte. E sobre a relação um pouco do social, né, que vocês perguntam, é um tempo também, né, levando em consideração essa burocracia, é uma mudança de pensamento, é uma coisa que não é só, eu acho que não é só da academia para a sociedade, mas também da sociedade para a academia, né, e essa academia somos nós. Então, até que ponto todo mundo deveria estar na universidade é uma questão que eu me pergunto. Eu não sei, porque eu acho que num país chamado Brasil falta um bom eletricista, falta um bom torneiro mecânico, falta um bom técnicos, entendeu? Pessoas que saibam resolver problemas. E outras 1000 profissões, né? Eu sou do tempo disso, meu pai, eu sou filha de eletricista. Então, eu penso nessas profissões assim, técnicas. Hoje devem ter outras profissões técnicas que têm a ver com computador, que têm a ver com radiologista, profissões que em países desenvolvidos eles não têm um 0 a menos no salário, entendeu? São profissões que são próximas, as diferenças salariais não são gritantes, que todo mundo quer fazer direito para acabar vendendo pizza depois, porque não tem lugar para tanto advogado em nenhum lugar, né, do mundo. Por que no Brasil teria? Então, eu acho que então, não é só uma coisa de academia abrir todas as vagas, venham estudar aqui, ou ao contrário, entendeu? A sociedade inteira queira entrar na academia. Eu acho que deveria ser uma coisa mais dividida, assim, mais variado, né? Nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas. E para tu estar na academia, tu vai querer realmente ser doutor, não de ser médico, né? De doutor, de fazer doutorado, de fazer a carreira inteira, né? Então, eu acho que é uma coisa para se repensar, né? Eu não negaria educação, formação para ninguém, não estou falando isso, entende? Não, sim. Muito que as pessoas tenham saber, porque esse é o único bem que a gente pode ter, né? O resto sei lá, a gente acaba perdendo. Mas então eu acho que é uma coisa, um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Não é uma coisa. Então necessitamos de mais ações afirmativas, coisas assim que tem que acontecer. Isso já está, né? Já é necessário. Nossa, uau! Muito. Tô bem feliz assim com a profundidade, com a. Nossa, que experiência, né? Que riqueza de trajetória e construção e dedicação, né? A dança, essa bem realizada de te ouvir, Sayão. Que bom. Vocês tinham comentado também, ou eu gostaria muito de falar sobre essa ideia de ter grupo de pesquisa dentro de produção artística também, isso, né? Isso. Podemos? Por favor, Claro. Sayo, comenta um pouquinho que trabalho é esse, como que é criar dentro da universidade, né? Eu acho importante informar, né, isso que foi o começo da conversa, porque, então, a gente então tem essa instituição, né, universidade, grupo de pesquisa, parece que é só o grupo de pesquisa que está salvando vidas, porque se a pessoa está procurando a cura agora da pandemia, né, da Covid,
Mas existem nesses departamentos, por exemplo, o nosso, no Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, vários grupos de pesquisa. E aí eu lidero um, que é o LAPET, que é um laboratório de pesquisa e estudos em Tanz teatralidades, né? Eu deixo Tanz em alemão, uma homenagem, e teatralidades pelas teatralidades possíveis, né? Então, o grupo vai fazer 10 anos agora, inclusive nós estamos aí confeccionando um e-book, que depois também eu mando para vocês, vai ser, ó, agora tudo é e-book, né? Tudo é grátis, a gente pode espalhar por aí para as pessoas conhecerem as pesquisas. Mais uma dica Bausch. Isso aí, dica Bausch. As pesquisas são variadas, né? Assim, a dança em outros espaços, no museu, ou essa ideia de tradição que passa de pessoas para outra pessoa, algumas coisas desse setor, terceiro setor, né? Danças negras, tem pesquisas bem variadas dentro da pesquisa em pesquisa, né? Que vai estar nesse e-book. Mas, então, esse grupo, ele nasce com o desejo de criação coreográfica. Eu pensei, quando eu estiver estabilizado dentro de uma universidade, o meu sonho da minha vida era ter como que um Folkvan Tanz Studio, né, o FTS, que é a companhia da escola Folkvan. Isso eu achava muito incrível. Uma universidade que tinha uma companhia dentro, e eram de jovens, ainda, né? A companhia tem mais de 80 anos, e são de jovens. Os jovens se formam, e eles, alguns sonhavam em dançar lá na companhia da Pina Bausch, nem todos conseguem, mas tinham esses 3 a 4 anos que alguns ficavam na companhia da escola. Então eu pensava em fazer isso quando eu tivesse numa universidade, né? E aí chegou o momento, em 2011 eu fundei esse LAPET, e é muito interessante, porque são alunos da graduação que entram no departamento para estudar teatro, e aí eles me encontram dando aula de poéticas corporais, vai variando o nome da disciplina, mas tem a ver com German Dance. E aí eles começam a ficar nesse grupo, alguns, né, sei lá, no momento deve ter uns 12, e aí agora, como já tem 11 anos, já tem os atores bailarinos, né, eu criei esse nome, crio, eu junto, né, ator com bailarino ou dançarino, e eles, hoje tem gente formada que vem ali aquelas 2 vezes por semana, a sua aulinha, o ensaio, tem os que saem, que já estão fazendo as suas coisas, né, já tem gente que virou professor de dança, sei lá, em universidade. Tem a Luísa Banov, que é com quem eu trabalho bastante, que tem o Núcleo Dédalus em Piracicaba, com quem eu sempre dialogo. Estávamos com uma peça em cartaz, inclusive uma peça que era ao vivo, os 3 bailarinos na casa deles dançando ao vivo. Vocês perderam essa, a gente ganhou uma... Como é que é a lei aí? Aldir Blanc. Mais um grupo que ganhou, Aldir Blanc, e a gente esteve em cartaz, fizemos uma temporadinha de 7 apresentações, e eles na casa deles, né, o tempo inteiro. A gente fez uma releitura da peça que era para teatro, só que era ao vivo, ninguém ganhava link para ver quando pudesse, né? Era ou veja junto, ou você não vê, né? E foi muito incrível. Bom, então existe essa possibilidade de estar na universidade, de ter uma série de coisas burocráticas, algumas legais, outras não legais, mas que a criação continua, né? E aí, em termos concretos, né, uma outra pergunta seria, existe auxílio, né? Se ganha algum bolsa ou coisa assim? Teve épocas que já ganhamos mais, assim, nos anos dourados, ali 2013, 2014, 2015, já ganhamos apoios, né, subvenções da própria universidade, mas no momento a coisa está muito resumida, assim, né? Mas independente disso, o que não está resumido é o desejo das pessoas de estarem dentro, de estarem junto, e é incrível, porque aí o que resulta disso? O que a universidade gostaria, né? Iniciações científicas, trabalho de conclusão de curso, mestrados, doutorados. Agora já tenho até 2
supervisionados de pós-doutorado. Então, quer dizer, o grupo gera, né, aquela pesquisa necessária, mas necessária para a academia dizer que é pesquisa, né? Mas também ela parte da pesquisa prática, o que é muito bacana. E acho que super contempla o que eu perguntei, que é isso, né? Esse vai e volta social, né? E contínuo, né? Os alunos que saem, retornam para o grupo de pesquisa, vão fazer aula, saem, vão além da pesquisa, também estão na criação e também vão crescendo no campo acadêmico também, né? Dialoga, né? Para além Isso. dos portões da universidade. Exatamente. E uma coisa que eu estou fazendo agora que faz pouco tempo, eu acho que com a pandemia, né? Porque nós tivemos que criar possibilidades, né? Imagina, vocês devem estar sabendo bem disso, e talvez o nosso público aqui que está ouvindo vai começar a aplaudir nesse momento, né? A gente está se reinventando, né? Ontem eu estava ministrando uma aula e que eu queria chamar um pouco a atenção para corpos urbanos, não é? Tava pesquisando isso com os alunos, e aí eu trouxe um aluno que está formado há 2 anos, e ele é da Zona Leste, tá? Eu não vou citar nomes, mas eu só vou dizer isso. Aí uma menina dos alunos atuais, ela abriu o microfone, eles abrem o microfone e abrem a tela, o que é maravilhoso, né? Que existem outras áreas que o professor dá aula para a tela que cega. E aí uma menina falou: que bom saber que você também é da Zona Leste, porque ela é também da Zona Leste, e ela se achava assim, que como se não tivesse lugar para ela ali. E aí ela vê uma pessoa que é do bairro dela, da região dela, que se forma e que segue, já está na luta, assim, né? Está batalhando, já é convidado pela professora para vir dar um depoimento, entende? Então aquilo foi muito bonito. E também fecha com essa tua pergunta, né? Esses desafios sociais, né? A coisa não para nunca, né? Eu acho. Sim. Nossa, só tenho a agradecer, Sayô. Demais, que maravilhoso poder, né, ouvir e tá nesse lugar mesmo de troca, de escuta, né, escutando a tua viagem, né, implicada na dança, dedicada e construindo e imparável, né, para continuar assim, nutrindo e trocando, se relacionando. Nossa, grata demais por vir aqui partilhar com a gente. Hoje eu, além de agradecer a vocês, eu agradeço a esses alunos, né? Que eu acho que, na verdade, quem aprende sou eu, né? Eu aprendo a cada aula, a cada encontro com eles, porque com a velocidade que as coisas andam, e eles estão mais perto, né? Eu dou bastante risada, eu sou uma pessoa que rio bastante, porque imagina, os alunos que entram, eles têm 17 anos, né? Eu tenho 61, eles têm idade para ser meus netos, então eles é que são rápidos na internet, é eles que, sei lá, no grupo de pesquisa agora tem algumas coisas, a gente quer experimentar alguma coisa, tem uma aluna lá que ela é toda rápida, já traz a resposta, eu fico só rindo de uau, que ótimo, a minha ideia já foi concretizada, né? Antes a gente voltava, esperava que alguém que entender, não, agora eles já resolvem agora, né? E é isso, é bom. Então, também agradeço vocês aqui pelo convite, porque desde do desejo de vir para o Brasil, né, no início dos 2000, ali em 2004, era justamente para não ficar sozinha com as minhas histórias dentro de mim, né, mas para trocar com as pessoas e deixar que elas ecoem, quem sabe dar esperança para que as pessoas não desistam da dança, né, porque eu acho que é um lugar que eu não parei nunca de gostar, ainda adoro. Que delícia. Inspiração. E aí fico também em diálogo com vocês com essas... com o livro do Lapete, 10 anos, que vai sair, aí vou mandar para vocês. Esse outro que eu me referi, desse evento do Rio, da Unirio, também vou passar. E aí vamos trocando figurinhas daqui para frente, né? Sempre. Eu que agradeço, gente. Foi lindo. E estamos em contato aí. Isso, continuamos. Um beijão. Beijão, abração, Ju. Tchau. Outro, tchau. Você Tchau. também.
Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.